E agora falando sobre o assunto de hoje. O pastor pediu para que eu falasse a respeito de família. E nós vivemos num tempo no Brasil e no mundo onde a família, da maneira com que a Bíblia ensina, está sendo combatida e destruída. Os irmãos recentemente viram o absurdo que aconteceu lá em Santos, na praia, com dois casais amigos, uma casada com o irmão do outro e tinha uma empresa de luxo, de carros, moravam num apartamento muito luxuoso e praticavam atos libidinosos e imorais entre eles quatro. E quando houve o desejo de saber a verdade, descobriu-se a traição, e aí então o marido da irmã desse rapaz matou o rapaz, e o outro está foragido, e as duas ainda também se relacionavam. Olha como que esse mundo está. Você falar de pai e mãe hoje é um absurdo para as escolas estaduais. As escolas estaduais e municipais, muitas delas não comemoram o Dia dos Pais e o Dia das Mães, comemoram o Dia da Família. Porque não dá mais para chamar de pai ou chamar de mãe, porque tem crianças que têm dois pais e tem crianças que têm duas mães. É um absurdo um negócio desses. Então, a família, como nós conhecemos, criada por Deus, está sob profunda perseguição. Inclusive dos países que se diziam cristãos. Se os irmãos perceberem, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Espanha, na Noruega, na Alemanha, esses países estão se dizendo pós-cristãos, eles abandonaram a fé. E lá na Europa, os muçulmanos estão entrando assim aos milhares todos os dias e dizendo que vão destruir os países da Europa. Porque os países da Europa abandonaram a Deus, estão vendendo as igrejas para as igrejas serem bordéis, cinemas, restaurantes, postos de saúde e agora até mesquitas da fé muçulmana. Porque os cristãos não vão mais à igreja. Os cristãos não estabelecem mais famílias duradouras. Antigamente, 40 ou 50 anos atrás, não se sabia o que era divórcio dentro de uma igreja evangélica. Os casais casavam para a vida toda. Isso era líquido e certo. De 50 anos para cá, nós estamos vivendo uma realidade familiar, onde eu pastoreei uma igreja, onde o menino dizia: eu sou filho deste com essa, mas essa é a esposa desse e esse é marido daquela. Vários e vários casados na igreja. Ou seja, o pastor celebra o casamento e diz assim: o que Deus uniu, não separe o homem até que a morte o separe. Daqui 2 meses ele os recasa com outras pessoas. Ou seja, tudo virou um teatro. Não é mais compromisso. Agora é apenas para inglês ver, só para fazer festa. Às vezes as moças entram grávidas de 7 meses e o casamento é celebrado na igreja. Às vezes a pessoa já tem filhos de 10, 8, 6, 4, 2 e vai fazer um casamento de véu e grinalda e tudo mais. Tudo está perdendo o valor. E os cristãos, pós-cristãos, não estão mais criando filhos. Estão criando cachorros e gatos. Eles acham que é mais barato criar um gato, criar um cachorro, do que criar um filho. E eles estão envelhecendo solitários nos seus apartamentos e nas suas casas, sem continuidade da família. As famílias estão morrendo, não está havendo segunda geração. Os países estão perdendo habitantes. Isso está acontecendo na China, onde o Estado manda nas famílias, e o Estado determina que você só pode ter uma criança. Se nascesse uma segunda, jogava na rua para morrer. Só que a China agora está perdendo habitantes e o governo está incentivando os casais a ter o segundo filho. O Japão está pagando para os casais terem filhos, porque está faltando gente.
A Coreia do Sul está diminuindo. Que nem um rim que perde a potência, ele vai encruando dentro do corpo. Assim também a Coreia do Sul está passando. E o Brasil não está mais crescendo como crescia há 30, 40 anos atrás. Porque as pessoas estão deixando de criar os seus filhos. Então a família está sendo agredida. Nós hoje não nos escandalizamos mais de ver rapazes que dizem formar um casal. Não há casal quando duas tomadas iguais existem. Mas ali hoje você é obrigado a dizer que é um casal. De duas moças dizer que é um casal. E o governo está dando autorização para que eles tenham filhos adotivos. Famílias fora do padrão de Deus. E as igrejas estão sofrendo esta realidade. Porque os casais deste porte estão chegando às igrejas e o que fazer? Pregar o Evangelho e gerar arrependimento. Mas muitas igrejas estão mudando o Evangelho para poder acolher pessoas sem dizer que estão erradas. Estão acolhendo do jeito que são. Então estão cantando o hino 270 assim: eu venho como estou e fico como estou. Mas a palavra de Deus fala exatamente diferente. Que quando eu vou até Jesus, Ele transforma a minha vida. Bem, dada esta introdução, falando de famílias, o que é essencial para uma família ser feliz? Primeira base da família: Deus. Sem Deus, não há família feliz. Sem Deus, não há felicidade, alegria ou realização. Deus tem que ser a base. O pastor contou para mim que este templo está construído num lugar onde anteriormente era um brejo. Isso aqui era um brejo. Isso aqui não resistia com uma casa em cima. Isso aqui afundaria. Para que tivesse sido construída esta casa de oração, foram necessários diversos tratamentos. Muita terra, muito cimento, muito ferro, tirar a água, tirar o charco. Quando a base esteve firme, não afundava, aí então se pensou em construir. Não é assim, pastor? A base para uma família é Deus. Erram aqueles que fazem para a família como base o dinheiro. Então eu vou estabelecer a minha família sob a base do dinheiro. Vamos ver quem tem dinheiro para casar comigo. Ou as próprias famílias escolhem alguém que vai dar uma boa herança, vai dar uma boa contribuição para a festa e tudo mais, o dote. Vamos ver quem que tem dinheiro para casar. Dinheiro não é base de nada. O dinheiro só vale em determinados momentos. Mas numa ilha perdida, sem ter onde trocar o dinheiro, o seu dinheiro não vale nada. Você pode ter 10 sacos de dólares aqui, se você não tiver um barco, você não sai da ilha. A canoa é necessária, a base é fundamental para uma família feliz. Eu me casei com 45 anos, porque o Senhor tinha preparado alguém que fazia da vida dela a mesma vida que eu tinha, isto é, de fazer Deus como a base do seu coração. Deus escolheu para mim. Deus me deu a Elaine, que fazia de Jesus a razão da sua vida. Quando nós começamos a namorar, o nosso namoro teve por base Deus. Os nossos encontros, conquanto românticos, tinham como base o nosso relacionamento com Deus, porque líamos a Bíblia, porque orávamos e porque assumíamos compromissos entre nós. O nosso casamento foi um casamento cristão. Havia parentes que chumbavam, haviam parentes que bebiam, haviam parentes que queriam músicas mundanas, bailes mundanos. Mas nós dissemos: a festa é nossa,
Nós somos crentes e vocês vão comer do que nós colocarmos à mesa e vão beber do refrigerante, do suco que nós formos servir. Se não quiserem vir, não venham. E nós tivemos a grata felicidade, a grata alegria de ter um abençoado e maravilhoso casamento na presença de Deus, onde Cristo foi o Senhor. Aliás, quem quiser assistir, depois eu mando o link para os irmãos, que o nosso casamento, eu tive o privilégio de ter Luiz de Carvalho como meu padrinho de casamento. E tivemos lá 48 pastores presentes no casamento. Dava para fazer um concílio lá, dava uma meia dúzia de candidatos, dava já para ordenar naquele culto mesmo. E tivemos uma festa para 200, 300 pessoas, todos comeram e se fartaram. Comida decente. Menos nós dois que não comemos, ficamos só tirando foto. Depois não quero um pedaço de bolo para nós, não sobrou nada para nós. Né? Aí, quando ganhamos uma diária naquele hotel que fica do lado do aeroporto de Guarulhos, um hotel chique, e nos levaram para lá, porque na madrugada ou na manhã nós teríamos um voo e iríamos para Natal, no Rio Grande do Norte. Daquela noite fomos para lá, quando chegamos, tinha uma caixa de morangos lá, aquela coisa toda. E aí eu me lembrei de um homem de Deus do passado, chamado Rex Humbard, que tinha um programa na televisão, e Rex Humbard fazia aquele grupo Família-Chave da Oração. E ele pregava a palavra de Deus, e tinha uma família linda, esposa, filha, filho, cada um com os seus cônjuges, os netinhos do lado, eles cantavam, eu achava aquilo magnífico. E um dia o Rex Humbard disse numa das suas mensagens assim: a minha esposa e eu, quando nos casamos, éramos muito pobres, mas nos deram que fôssemos num rancho, não sei aonde, e naquela noite nós decidimos consagrar a nossa vida para Deus, já que teríamos o resto da vida juntos. Nós naquele dia oramos pela nossa prole, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, e assim começamos o nosso casamento. Então agora que Helene e eu estamos naquele lindo hotel, estamos lá naquele lugar maravilhoso, nós decidimos fazer a mesma coisa. A nossa primeira noite de núpcias foi de joelhos diante do Senhor, clamando, orando pelos filhos, que se tivéssemos, que Deus os abençoasse, que desse saúde para eles, que também preparasse a escola deles, o nosso trabalho, que Deus não deixasse faltar o pão de cada dia, que nós tivéssemos a bênção de servir onde Ele determinasse que assim fosse feito, e assim oramos por toda a nossa vida. Depois viajamos, mas aquela primeira noite nós gastamos juntos na presença do Senhor. Por quê? Porque é a base. Deus é a base do relacionamento. Quem se casa colocando Deus em primeiro lugar, começou bem. Mas quem não fez isso e quer começar agora, vai ficar bem também. Lá em Santos, São Vicente, tem prédios que estão fazendo assim, ó. Vocês já viram nas reportagens? Os prédios estão arriando porque não foram feitos do jeito que devia ter sido feito naquele charco. No entanto, tem engenheiros que sabem colocar aquilo no lugar certo. Amarram, puxam, congelam embaixo, enchem de cimento, põem aço, aquela coisa toda, amarram as sapatas e daqui a pouco o prédio está em ordem, porque conseguiram acertar depois de estragado. A Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O meu pai e minha mãe se casaram em 1960. Não conheciam o Evangelho e meu pai era um homem violento. Eu contei para os irmãos ontem como era a minha casa. Mas quando meu pai entregou a vida para Jesus e a minha mãe entregou a vida para Jesus, o relacionamento de ambos foi alterado. Porque a partir daquele momento, Deus era a base daquela família. Mamãe não ouviu mais palavras vexatórias e xingos. Mamãe não apanhou mais. E a paz
reinou dentro da nossa casa, porque nossa casa estava agora construída sobre a rocha, que é Jesus. Portanto, não importa que uma família não tenha sido feita e organizada com este propósito, se no momento em que ouvirem a palavra de Deus soando no seu coração, quiserem entregar a sua relação nas mãos do Senhor, quiserem pedir a graça do Senhor para o seu casamento, Deus pode consertar, Deus pode abençoar. A base tem que ser o Senhor. Mas depois que Elaine e eu nos casamos, como fazer do Senhor a base da nossa vida? Bem, eu sou pastor, é o meu trabalho, e trabalho muitas vezes é uma atividade, mas se ficar apenas como atividade, torna-se mecânico. Mas nós fizemos com que cada dia da nossa casa, invocar o nome de Deus, cantar para o Senhor, fosse a nossa felicidade e a nossa alegria. No começo só nós dois, porque não tínhamos filhos. E aí nós cantávamos o quê? Seja o que for, eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor odeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, louvo o nome de Jesus, pois no nome de Jesus perto eu sou. Todos os dias, lendo a Bíblia, orando, falando das coisas de Deus. Deus virou a base da nossa relação desde o primeiro dia. Aí vieram os filhos. Vamos fazer o culto doméstico. Vamos pegar um violãozinho, vamos cantar um corinho. No começo era só a Ruth, e a Ruth mais atrapalhava do que ajudava. Ela agarrava na perna, queria pegar o violão. Não tinha jeito. Eu tenho filmado, eu gosto de filmar, fotografar essas coisinhas, que depois passa e a gente não registrou. Já que tem o equipamento, vai e registra. E ela atrapalhava e queria cantar tudo errado na hora, mas aquilo era festa para o nosso coração. Aí chegou Josué. Aí a Ruth já maiorzinha e o Josué lá com as perninhas assim, lá, e a gente no culto doméstico. Cresceram mais um pouco, aí veio a Dona Maria. E chega a Dona Maria, agora o Josué ajudando também, é ele que quer agarrar o violão, a Ruth já canta direitinho, e a Dona Maria com as perninhas ali. E estamos celebrando o culto todos os dias, com exceções, há dias que não dá, mas a maioria dos dias, no nosso encontro final, antes de irmos dormir, todo mundo ia no quarto do papai, e ali, ou com violão ou sem violão, conta-se história, canta-se um hino, corinhos, e todos eles fazem oração. Isso, meus irmãos, tem que virar rotina na nossa vida, porque se Deus não for a base da nossa família, não há felicidade. E se a pessoa for a única pessoa crente dentro de casa? Faça sozinho e convida o seu cônjuge ou os seus filhos para participar. No começo não querem, mas depois eles vão acostumar e vão dizer: de fato, ora por mim, papai, ora por mim, mamãe. E isso vai entrando no coração destas pessoas. Mas Deus é a base. Primeira base da família, o que é? Deus. Qual é a primeira base? Deus.